Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição de hoje, terça-feira, 7 de fevereiro. A lição 6 ela tem como título As Más Decisões de Ló. Bom, na grande peregrinação do servo do Senhor chamado Abraão, que ele foi até a terra prometida, que ele atendeu a um chamado de Deus, ele foi acompanhado da sua esposa Sarai e do seu sobrinho Ló, que solicitou para ir junto. E um determinado momento em que Abraão e seu sobrinho tiveram que se separar, pois ambos vinham se aumentando, o seu rebanho, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 6, e em decorrência de enormes bênçãos que eles haviam recebido de Deus, Abraão era muito rico, e essa riqueza vinha do gado, que era muito normal naquela época, né? E as bênçãos de Deus foram estendidas também para o seu sobrinho Ló, que possuía um enorme rebanho. Mas com o aumento do rebanho, houve contenda entre os pastores de Abraão e os de Ló, que está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 7, eles tiveram que fazer uma separação, cada um ir para o seu lado. Então Abraão antecipou a um possível desentendimento que poderia haver no futuro. Ele falou para que seu sobrinho Ló tomasse um novo rumo na sua vida, né? E ele firmou ali uma separação. E ele disse o motivo para que não houvesse contenda, brigas entre eles, né? Que seria melhor a separação para não entrar numa intriga ruim, né? Eles saíram juntos, né? E aí ali eles começaram a escolher os caminhos, né? Mas Abraão disse para Ló, se ele fosse para a esquerda, ele iria para a direita. E se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Está em Gênesis capítulo 13, versículo 8. E Ló, vendo a situação, ele levantou os olhos assim, e viu assim toda uma campina verde, as margens ali do Jordão, e observou que ela era bem regada, né? E Ló escolheu ir para lá. Mas a sua escolha, ela foi errada, uma decisão assim infeliz, porque embora a planície fosse fértil, ela ficava assim na fronteira com Sodoma, né, cujos habitantes estavam assim imersos em imoralidade. E uma decisão assim, quando você dá um passo errado, o que foi o caso, ele conduz sempre a outros passos mais errados ainda. E pouco a pouco o Ló estava morando dentro da cidade de Sodoma, onde primeiro ele só tinha indicado a direção que ele iria, e depois já estava morando ao lado do pecado, que é a cidade de Sodoma, onde os cidadãos da época eles eram mais importantes, onde todos os grandes agricultores, criadores de gado, eles se reuniam ali naquela cidade de Sodoma, porque tinha muito divertimento, tinha prazeres, tinha bares, né? E eles procuravam esses lugares. E as práticas más da cidade de Sodoma incomodavam Ló.
mas ele permaneceu ali. Mas aquele lugar foi o próprio Ló que escolheu, né? Onde ele sabia, né, que tinha homens maus e grandes pecados contra o Senhor. Que está lá em Gênesis no capítulo 13, versículo 13. Já Abraão, um homem de fé, consagrado a Deus, orou ao Senhor, que mostrou o caminho que ele deveria ir. E Deus até falou para o Abraão para ele levantar os olhos para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e disse para Abraão: toda esta terras que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Que está lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 15. Aí a gente vê a diferença, né? Ló, os seus olhos brilharam para aquele lugar, mas ele não soube avaliar direito e nem consultou a Deus para que mostrasse para ele. Diferente de Abraão, onde Deus mostrou toda aquela terra, e o lugar que ele fosse ali era bem-vindo, porque é uma terra que Deus havia prometido para ele. E Ló, inicialmente também, ele se antecipou na escolha da terra, né? Ele, em vez de respeitar os mais velhos, que era muito importante na época, como hoje também, sempre devemos dar em primeiro lugar para os mais idosos, seja um lugar no ônibus, seja decidir alguma coisa. Ele não respeitou esse lado. E Ló, já inicialmente, fez sua escolha para ele ir morar. E Abraão, afinal, era parente dele, né? Mais velho, ele devia ter respeitado, era mais experiente, e também por gratidão, né, de tudo que Abraão tinha feito já na vida dele, porque a sua prosperidade, a riqueza que ele construiu, foi tudo graças ao Abraão, porque Deus abençoou muito Abraão, e Abraão abençoou o seu sobrinho, e ele acabou ficando rico também. E ali Ló mostrou um egoísmo, né, sem igual. Ele queria a melhor parte para ele e escolheu o lado mais promissor aparentemente, né, visando os seus interesses. E não levou em conta que ele escolheu armar suas tendas em direção a Sodoma, uma cidade que já era mal falada naquela época, onde ali os homens eram maus e grandes pecadores, que fala em Gênesis, no seu capítulo 13, versículo 13, onde seus olhos, do longe, ele viu belo, e ele ficou assim ganancioso e escolheu aquela terra, que lhe parecia assim mais fértil e próspera, e não enxergou assim pela parte espiritual, onde o mal estava vizinhando dele. Aqueles habitantes de Sodoma poderiam lhe causar, ele não previu isso. E quando o pecado de Sodoma e Gomorra se tornaram assim grandemente absurdos, né, o Senhor Deus decidiu destruir essas cidades, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículos 20 a 33. Mas antes disso, Deus conversou com seu amigo Abraão, e grande servo dele, né? E isso levou assim uma preocupação de Abraão, que por lá se encontrava seu sobrinho Ló e a sua família, e ele intercedeu e pediu que Deus poupasse aquela cidade pelos justos que lá estivessem, caso, né, ele encontrasse ali pessoas boas. E até ele fez aqui uns parâmetros com Deus,
Ele ainda disse, se tivesse 50 pessoas justas e boas lá, Deus iria destruir? Ele disse não. E ele foi até 10 pessoas. E Deus, já sabendo, né, da escolha espiritual ruim, né, de Ló, pela cidade de Sodoma, colocando em risco, né, sua família, Deus enviou 2 anjos para o libertarem, né, para libertarem a Ló e tirarem de lá sua esposa, mais sua esposa, né, e mais suas 2 filhas. Porém, após eles já terem saído ali de Sodoma e Gomorra, Deus determinou que ninguém olhasse para trás, que ele iria destruir aquela cidade, para eles não verem o que estava acontecendo com as 2 cidades. E, infelizmente, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou imediatamente uma estátua de sal. Aqui, meus amigos, nós aprendemos que o principal critério para as nossas escolhas, para as nossas decisões, deve ser sempre espiritual e nunca os critérios mundanos. Nós fomos criados para servir e glorificar esse grandioso Deus. Nós precisamos pensar nas condições espirituais em que nós colocamos a nossa família, tendo cuidado com as decisões que nós tomamos, especialmente controlar a nossa ganância, às vezes, que vem a nós. E muitos de nós, às vezes, queremos ter ganhos rápidos, né, a curto prazo, em contraste ao cenário normal e geral do mundo, que está lá em Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador. Porque quando elas aceitam a Jesus como Salvador, elas ficam assim com mais entendimento, com mais sabedoria, passam a entender mais a palavra de Deus, passam a fazer as escolhas corretas, sempre colocando na frente de Deus em todas as coisas, Deus sendo em primeiro lugar, e principalmente a sua vida espiritual sua e da sua família. Você tem que observar isso nessa escolha. E quando você aceita Jesus, você passa a ser uma pessoa inteligente, de entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.